Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre mantras. Novamente, reiterando, procurando sempre acrescentar cada vez mais conteúdo sobre isso. A gente vai falar sobre mantras e música, o truque científico para mudar seu cérebro e transformar a sua vida. Eu amo falar sobre isso, na verdade é um dos assuntos que mais me remete também a falar das antigas civilizações. E como eu sempre falo pra você, você que está acostumado em relação ao nosso conteúdo, já sabe que não existe algo que a gente possa tirar mérito, né? Então, do que na verdade a gente fazia, né? Didaticamente falando, no passado, nas antigas civilizações. Então, se a gente pensar em mantra, tudo que a gente faz hoje, se a gente pensar, veio das antigas civilizações, que é desde uma oração, é desde uma repetição, então até mesmo uma lição militar, né, então às vezes aquela ordem, né, que é mais focada, né, então é isso, sim senhor, né, então essa ordem também é um mantra, basicamente corresponde a uma ordem. Você vai ter também os cânticos xamânicos, né, então de tribos que vão ter o mesmo tipo de vocal, né, vamos dizer assim, de entonação vocal, entonação de voz, né, então, ei, ha, ei, ha, ei, ha, né? Então você vai ver que vai prevalecer em várias tribos ao longo do mundo, não é só de uma tribo específica. Se a gente vai, por exemplo, para as civilizações, né, africanas, a gente vai ter um tipo também de música, de cântico, né? Também nas árabes, né? Você vai ter o lá, 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 né? Também a parte Pérsia, né? Irã ali, que vão ter o tipo de civilizações também diferentes. Asiáticas diversas, né? Então, oceânicas, a gente vai falar dos polinésios, que também tiveram um braço ali na Lemúria, ou no continente de Mu, no Pacífico, e assim por diante. Eu quero dizer, quando a gente entende isso, só para você entender em relação à sua perspectiva, mantra não é apenas repetir. Mantra, ele ressalta quem nós somos de verdade. É como se fossem uma expressão do corpo, mente e espírito em interligação. Então, basicamente, vai fazer com que você entenda, por exemplo, por que na verdade naquele dia ou hoje mesmo você tá toda e você sente isso, toda desorganizada, sabe? Eu me sinto hoje tô um lixo. Tem dias que a gente se sente um lixo, tem dias que na verdade nada tá dando certo. Parece até o pessoal costuma, é Mercúrio retrógrado, né? Alguma coisa tá acontecendo, não é possível. Não tem nada dando certo na minha vida e assim por diante. Porque falta o quê? Um alinhamento das ondas no seu corpo, as ondas eletromagnéticas. Você pode não enxergar essas ondas, né, mas basicamente, se a gente pensar só nas ondas elétricas, é através delas que, por exemplo, seu celular, seu smartphone, seu tablet, seu computador, sua Smart TV consegue iluminar basicamente algumas tipos de luzes, fazer com que, na verdade, eu aqui me movimentando você consiga enxergar, ou mesmo consiga passar minha voz através de instrumentos que nós podemos chamar de cabos, né, de auditivos, cabos óticos também, para que você consiga me escutar do jeito que você quer e você mexe no volume para conseguir ouvir mais alto ou mais baixo. Então, olha que interessante. Mesmo você não enxergando essas ondas elétricas, elas existem. Então, não tem como negar que, mesmo que você não conheça ou não goste, ou mesmo ache que na verdade é balela, ondas eletromagnéticas, elas existem. E quando a gente fala sobre isso, existem as frequências vibracionais. Todos os sons emitem frequências. Então, uma música emite uma frequência. Vamos pensar, às vezes, um cântico religioso emite uma frequência. Às vezes até um choro de um bebê, né, vamos dizer assim, emite uma frequência. Mas existem frequências de diversas maneiras. Eu vou falar das 5 tipos de ondas que vão poder te ajudar até mesmo a entender por que tem mantras que eu consigo relaxar, tem mantras que eu consigo estudar e tem mantras que na verdade eu consigo dormir. Então, começando, a gente tem até o treinamento chama Quantum Waves, Alquimia Quântica. Você pode acessar através do link que está aqui abaixo, ou mesmo do nosso livro que está aqui abaixo, o livro Alquimia da Mente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de onda que a gente fala é de 0,5 a 4 Hz, que é as ondas delta, que nesse caso as delta, né, permite que você tenha um sono profundo, até mesmo de transcendência, restauração. A gente fala muito, por exemplo, até mesmo no desenvolvimento da criança, né, do feto, né, então da concepção, né, então olha que bonito, né, a lei do gênero, né, masculino e feminino se juntando, criando o terceiro, então é a tríade novamente. A gente pode até falar no parte oculta, né, então Sol e a Lua gerando a Terra. E nessa perspectiva, a criança, né, vai cada vez mais interiorizando quem ela é de verdade em relação à transcendência. E a mesma coisa somos nós. E nós entramos nesse tipo de ondas, principalmente dormindo, né? Então, porque basicamente é o momento que, na verdade, a gente está mais relaxado.
mas ao mesmo tempo você pode entrar em altos estágios meditativos. Você pode procurar na internet, inclusive, né? A gente tem no canal do YouTube alguns tipos de meditação de ondas delta, mas procure também. Então, quando você está com problemas de sono, né, o pessoal costuma. A primeira coisa é medicamento, né? Tomar um remédio. Mas existem formas naturais, inclusive a gente está falando sobre mantra, são formas sonoras de você relaxar e conseguir chegar num tipo de relaxamento corporal através de ondas, tá? Acima das ondas delta, desculpa, vão ter de 4 a 8 Hz as ondas θ. E as ondas θ, nesse caso, tem a ver com visualização, então até mesmo de... em inglês é trance, né? Então você entrar no estado de transe, e basicamente de sonho, né? Mas aí é um sonho lúcido, vamos dizer. Você vai ter vários tipos de meditação em relação a isso, e as ondas θ, elas fazem você visualizar. Então, se você quer aquele tipo de meditação para você visualizar aquilo que você quer, lei da atração, sabe? Esse tipo de trabalho que você pode realizar, eu aconselho muito você tentar as ondas θ. E aí, nesse caso, você vai conseguir ter uma frequência. Então, eu costumo também utilizar, até tá aqui do meu lado, né? Então, tem vários tipos de fones, então eu recomendo você pegar um fone que você tiver, pode ser pequeno ou grande, né? Sempre recomendo, se você puder, pegar o grande, porque aí nesse caso você não dorme. A grande maior parte das pessoas, elas dormem durante a meditação. Ai, Diego, tem problema dormir? Não tem, mas o verbo meditar não é o verbo dormir. Eu sempre falo isso porque se você quer meditar, então medita. Se você quer dormir, então durma. Agora não tenta misturar os dois, entendeu? É o que acontece muito. Então foca. Foca naquilo que você precisa agora. Bacana? Acima das ondas alfa, você vai ter de 8 a 12 Hz as ondas alfa. E as ondas alfa, elas são representadas pela meditação, pela criatividade e pelo relaxamento. Ela vai ter também uma nova frequência. Aí, nesse caso, vão ser meditações mais acuradas, mais objetivas. Então, até mesmo de reprogramação mental. São focadas, até como eu falei, de criatividade. Então, de você, por exemplo, você tem um problema? Então, você vai resolver esse problema. Então, você vai usar sua mente subconsciente, você vai usar elementos que vão ser colocados através até mesmo de um cântico, através de uma meditação guiada, para que você consiga tirar, subliminar alguma coisa que, na verdade, está impedindo você de conseguir o que você quer, e uma nova informação é imputada dentro do seu subconsciente. O que eu acho legal de você fazer, tentar diversas maneiras, diversos mentores, né, mesmo diversos tipos de ondas, até mesmo em outras línguas. Mesmo se você não souber inglês, mesmo se não souber falar em espanhol, chinês, japonês, sei lá. O grande lance é para você ver que, na verdade, essa ciência não é só de um país, entende? Ela é global. E como nós somos seres terráqueos, você vai ver que existe uma diferença. E aí, no caso, às vezes, alguma ideia, né, que você não teria normalmente, você vai começar a ter. E por causa disso, você começa a executar tarefas que você não está acostumado a fazer. Tá? Então, vale muito a pena. Eu sempre recomendo, até um dos livros que mais me basearam nisso, até tá aqui atrás de mim, é o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Então ele sempre fala para você fazer coisas diferentes, até dormir no chão, você, na verdade, começar a estudar alguma língua que você nunca pensou em estudar, ou mesmo estudar algum assunto, né, sei lá, geologia. Não tem nada a ver com a sua área, mas você começa a usar córtex cerebrais diferentes, tá? Acima das ondas alfa tem as ondas beta, e aí nesse caso a gente está falando de 12 a 30 Hz, e nesse caso basicamente é um sentido de alerta, sentido de concentração, um estado de pensamento. As ondas beta, inclusive, são usadas muito para você estudar ou no trabalho, né? Lembrando que depende do trabalho que você executa, mas se você puder testar usando as ondas beta, trabalhando, você vai ver que vai ter uma diferença. E aqui mesmo, até pegando os conceitos do Dr. Joe Dispenza, a gente também tem 3 tipos da Encephalon, que é a empresa dele, né? Que a gente faz treinamentos com eles diretamente. Então a gente vai ter diferença de 3 tipos de beta também, que é o beta alto, o beta médio e o beta baixo. Então, dependendo das ondas beta, também vão entrar dentro desse conceito, que basicamente pode ser ondas de alta concentração, como também uma concentração razoável, tá bom? E nesse caso, o que? Vai te fazer concentrar, vai fazer prestar atenção, e logicamente não vai ter nenhuma voz, tem uma diferença também. Então você vai ter só a frequência e aí você vai começar a entender sobre isso. Você pode às vezes misturar, às vezes, música clássica, músicas que não tenham nenhum tipo de vocal, né, vocalização, então vai valer muito a pena. E acima delas, né, o último tipo de onda que a gente vai falar hoje é as ondas gama. E nesse caso vai de 30 a 100 Hz, e nesse caso as ondas gama focam no insight, então na descoberta. Além disso, nas experiências de... a gente fala em inglês peak performance, então de experiências de alto impacto,
e fora isso de sincronização. A gente sempre fala, até mesmo pesquisas científicas aplicadas, eles comentam que as ondas gama só podem ser chegadas com pessoas que têm um alto grau meditativo. E às vezes até mesmo só com pessoas que trabalham com isso, que seria, por exemplo, um monge budista, do Tibete, ou mesmo, sei lá, uma pessoa que consegue meditar, ou mesmo tem essa prática por mais anos. Eu sempre recomendo, talvez você vai conseguir chegar numa gama, mas o lance todo é, cada tipo de onda vai ter um objetivo. E por que eu falei de ondas falando de mantra? Porque tudo está interconectado. As ondas, o mantra vai gerar uma frequência, e a frequência vai gerar um mantra. Então, para cada tipo de mantra tem um objetivo, e cada tipo de onda tem um objetivo. Então, você entra na tríade novamente, que a gente começou esse podcast, vai terminar esse podcast. A sua vida é assim também. Tem mantras que você pode usar de manhã, à tarde, né? O mesmo trabalho e à noite. Tem aqui alguns exemplos que eu coloquei na minha colinha. De manhã você pode usar mantras, no trabalho você pode usar uma música de foco, até eu falei em relação às ondas beta, e à noite você vai usar frequências mais relaxantes. Dependendo do trabalho, às vezes você trabalha de madrugada, você faz o inverso, bacana? O grande lance é, usa isso para o seu favor. E até mesmo se você quiser dar o próximo passo, já dei algumas dicas, mas tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, que pode te ajudar nesse processo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.